Hei de Falar. Olá, sejam muito bem-vindos e sejam muito bem-vindas. Eu sou Eide Moura e está começando o podcast Hei de Falar. E desde já eu quero agradecer você que está aí do outro lado. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Eu tenho certeza que esse programa hoje, gente, é a estreia, é o episódio principal, é o lançamento do meu podcast. Eu tenho certeza que vai ser um marco na minha vida. Por quê? Porque Deus está no controle de tudo. E você que está aí do outro lado, esteja com o coração aberto para receber o que a gente vai tratar aqui hoje. A gente vai falar sobre sonhos. O tema de hoje é Deus realiza sonhos. E eu chamei uma pessoa muito, mas muito especial para mim, que ela que é minha líder de célula, uma inspiração. Sabe qual é o nome dela? Ayala Nunes. Ayala, seja muito bem-vinda ao meu programa. Uau! Oi, Eidinha! Oi, pessoal! Realmente é uma honra estar aqui, é uma honra falar com vocês também que estão ouvindo aí a gente. E o Senhor vai falar aos nossos corações. Quando a gente se abre e se torna disponível, tenho certeza que Ele já começa a fluir e falar e trazer respostas. Porque Ele sempre será um Deus de respostas. Eu creio nisso. Obrigada, viu, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu já quero começar perguntando quem é Ayala Nunes. Ayala Nunes é uma pessoa muito sonhadora. Então, eu também quero agradecer por essa oportunidade, que eu não agradeci, mas eu também estou aqui agradecendo. E sonhos. Realmente, eu sou uma pessoa que eu ouso sonhar. Sempre ousei sonhar. E ver os sonhos realizados é o que nos move. Deus é um Deus de sonhos, é um Deus de planos. E se Deus é um Deus de sonhos e de planos, nós como filhos também sonhamos e também planejamos aquilo que Ele tem para nós. Então, você que está ouvindo aí, se você tem sonhos no seu coração, sonhos na sua madrugada, sonhos na sua noite, os sonhos de Deus se revela, né? São revelados. Deus, Ele fala com a gente através disso. Eu sempre tive sonhos, e sonhos dos quais Deus me revela grandes coisas em sonhos. Então, tem os sonhos do coração, que são os nossos anseios, os nossos desejos, mas também tem os sonhos que Deus coloca pra gente, e Ele nos dá. Então, realmente, eu sempre tive sonhos que Deus revela algo, revela o que está acontecendo. E eu me recordo de, desde muito pequena, sonhar ouvindo a voz de Deus. Sonhar orientada pelo Senhor. Então, é muito interessante. Um recente, que não é tão recente, assim, deve ter o quê? Uns 2, 3 anos, foi algo, assim, esse me marcou muito, porque eu estava confiando muito numa pessoa, numa amizade familiar. E Deus me revelou em sonho. Eu via uma grande luz no sonho e uma voz falou assim para mim: filha, não vai, porque você está sendo enganada. Nossa! E ele falou o nome da pessoa que estava me enganando. E eu acordei, ao despertar, eu falei, Deus... E ele foi muito sucinto, muito direto. E eu acordei com aquilo no meu coração. E eu disse, Deus, o Senhor não vai me deixar enganada. Eu comecei a tratar de me afastar da situação que eu estava me envolvendo, para me proteger, por causa da revelação de um sonho, apenas pelo cuidado que Ele me deu em sonho. E se não bastasse Ele ter me dado o sonho, Ele testificou de que aquele sonho era real, quando uns 15, 20 dias depois do sonho, uma pessoa me ligou, disse assim, sabe aquela pessoa, sua parente e tal, e falou o nome? Falei, sim, sei. Então, deixa eu te contar, ela sempre te enganou. Nossa! Ela sempre mentiu para você. E na época você tinha total confiança nessa pessoa? Sim, total confiança. Total. Essa pessoa ficou dentro da minha casa. Hospedada na minha casa. E Deus revelou. Então, assim, quando você confia em Deus, Ele sempre vai revelar. Então, temos temos os sonhos que são anseios, desejos do nosso coração.
Mas também tem aqueles sonhos que Deus nos revela, que Deus nos mostra, nos orienta, nos faz promessas. E sempre devemos confiar e entregar os nossos sonhos ao Senhor. E aí eu também te pergunto, Edinha, como são os seus sonhos? Conta também um pouquinho pra gente. Revelação através de sonho eu não tenho muito, não. Eu tenho mais esse sonho do meu coração, né? Não sei. Inclusive, os anseios do meu coração, que inclusive eu queria falar aqui sobre o livro dos sonhos, né? O mural dos sonhos. É algo que me acompanha. Inclusive, gente, deixa eu explicar para vocês o que é o caderno dos sonhos, né? Você trazer de forma visual tudo aquilo que você deseja realizar, né? Para você, quando for orar, estar ali visualizando os seus sonhos e intercedendo por eles. E eu tinha o sonho de conquistar, na verdade, a minha habilitação. Coloquei no caderno dos sonhos. Isso aconteceu, graças a Deus. E o mais recente, que era ter um namorado. Uau! E aí, sabe o que é mais incrível, Ayala? Não sei se eu já te falei isso, mas eu coloquei a foto dele. Eu não botei qualquer pessoa, gente. Eu botei a foto dele no meu caderno de sonhos. E aí, eu orava por isso. É uma foto que ele nem tem mais no Instagram. Quando eu falei com ele, ele ficou besta. Ele ficou besta. E aí, eu orava por isso. Claro, tenho outros sonhos ainda que Deus não realizou. Mas que está começando a se concretizar, que é isso aqui, que é o meu podcast, que a gente até conversou nos bastidores, né? Que é poder falar de Jesus, que é poder trazer aqui testemunhos, que é para poder trazer boas notícias e alcançar vidas para o Senhor. Esse é um dos meus sonhos, mas claro, eu tenho muitos outros, como casar, como ter minha família, como ter meu carro próprio, a minha casa, e é isso. Uau! Olha só, pessoal, que testemunho. Isso já é um testemunho. É verdade. A importância de sonhar, a importância de você apresentar os seus sonhos ao Senhor, porque Deus quer ouvir da gente, né? O que Ele sabe, mas Ele quer ouvir da gente. O que é que você quer de mim, minha filha? Ore, clame a mim, que eu vou realizar os sonhos do seu coração. Nosso Deus é um Deus inteligente. Ele nos criou de uma forma muito inteligente. Quando você pega um caderno dos sonhos, e não necessariamente tem o caderno dos sonhos que vende na igreja, mas não só ele, se você não tem acesso, se você não pode ter, pega um caderno em branco. Sonhos precisam ser visuais, precisam ser coloridos, para você ver da forma, não só escrever, mas colocar imagens. Por que Deus faz isso? Por que é assim? Porque o nosso cérebro trabalha com as informações que nós damos para ele. E quem criou o nosso cérebro foi Deus. E não é para deixar guardado, né? Não é para deixar guardado. Exatamente. E assim, sabe a técnica que eu usei? Fazer no celular e colocar na tela de fundo, né? Exatamente. Na parede, porque eu estava sempre ali visualizando. E é uma dica bem bacana aí para vocês que estão do outro lado. Coloca sobre a área familiar, a área financeira, a área emocional, profissional. Agora, cuidado com o que você colocar, porque vai acontecer. Tem que ser um desejo. Vai acontecer. Se você deseja comprar uma casa e você coloca lá a casa, mas vai passar uns 2, 3 dias, alguém te apresentou um apartamento. Não vai ser o apartamento. E o seu cérebro vai trabalhar contra aquilo. Porque o que você colocou no seu caderno dos sonhos foi uma casa. Então, isso é muito sério. Quando Deus nos criou e criou o nosso cérebro, a nossa maneira de pensar e de responder a estímulos, Ele criou dessa forma. Aquilo que você colocar é aquilo que vai acontecer. E as coisas começam a fluir para que venha a casa. No dia que alguém mostrar um apartamento, você vai dizer não. Pode ser lindo, mas no meu mural dos sonhos, no meu caderno, tem uma casa. Mas aí também acho que a pessoa precisa estar com foco e objetivo naquilo que ela quer. Você não acha, não? Exatamente. Ela precisa ser precisa no que ela está colocando. O carro, coloca o modelo do carro, coloca todo o carro. Porque é dessa forma que as coisas fluem. É dessa forma que as coisas começam a acontecer e trazemos à existência aquilo que ainda não existe. E além de ter foco, Ayala, a gente precisa estar em conexão com Deus, né?
ser guiada por Deus. Sim. E não deixar que as distrações do inimigo, ela aconteça na nossa vida. Exatamente. Porque ele quer, muitas vezes, que a gente deixe de sonhar. Aí ele vai te apresentar propostas mais, digamos assim, indecentes, ou aquilo que você não quer, e você vai se convencer de que é aquilo que você merece, quando, na verdade, Deus está preparando ainda coisas melhores para você. Por isso que os nossos sonhos precisam estar alinhados com os sonhos de Deus. Sim, verdade. Alinhar os nossos sonhos. Deus, esse é o meu sonho. E começar a deixar trabalhar. Qual o seu sonho? Qual é a vontade do seu coração? Qual o desejo? Aquilo que você deseja é para a glória de Deus. Aquilo que você deseja vai glorificar o nome do Senhor. Aquele que te criou, aquele que sonhou com você. Ele é o maior interessado em te abençoar. É o maior interessado em você vencer. Mas será que as suas vontades glorificam Ele? Será que as minhas vontades, as suas vontades, as nossas, elas entram em alinhamento com aquilo que ao olhar vai dizer, foi Deus? Ou será que é só uma vontade humana? Algo que só eu vou me beneficiar? Só eu vou sair ganhando? Então são formas de descobrir se esses sonhos estão alinhados com os sonhos de Deus, se aquele sonho é para a glória de Deus. E é por isso que muitas vezes, né, inclusive tem até uma passagem na Bíblia que diz que o homem faz planos, a gente faz planos, mas quem decide de fato se vai acontecer é o Senhor. E como você falou aí, ele tem que estar em concordância. E quando ele te disser não, é um cuidado. Inclusive, a gente já ouviu falar sobre isso, né, Ela? Que quando Deus diz não, é um cuidado dele para a nossa vida. E a gente precisa estar atento também quanto a isso. Quanto aos sonhos que são negados. Porque você pode não entender o agora. Mas lá para frente, Deus vai te mostrar as coisas novas que ele tem para a sua vida. Verdade. Porque tem coisas que não nos pertencem, pessoas que não nos pertencem. Não é que elas não são boas, vamos dizer assim. Elas só não fazem parte do propósito de Deus ou do plano de Deus para nós. Então, é muito interessante estar alinhado com isso. O que é que Deus quer? Aonde Ele quer nos colocar? Quais são os planos dele? Então, se hoje você está escutando isso, se você está recebendo essa palavra sobre sonhos, é primeiro porque Deus quer que você volte a sonhar. Desengavetar aqueles sonhos e apresentar diante de Deus. Talvez seja um papel, talvez seja uma foto, talvez seja uma mensagem, uma imagem no celular. Mas tira da gaveta, coloca diante de Deus. Amém. E ouse voltar a sonhar. É isso aí. Deixa eu só fazer uma pausa aqui para dar um recado para você que tá aí do outro lado. Se tá gostando do conteúdo, já deixa o seu like aqui no nosso canal do YouTube, tá? Deixa o seu joinha, se inscreva e compartilhe para as 3 primeiras pessoas que você sentiu no coração de que também precisa ouvir essa palavra, viu? Lembrando que eu também estou lá no Spotify, então digita lá podcast Hei de Falar. Me siga também nas redes sociais, @_Eide_Moura. E voltando aqui, Ayala, a gente está falando sobre sonhos, sobre a importância de sonhar, que Deus realiza sim sonhos, mas eu quero saber de você. Qual foi a vez que você sonhou com algo e Deus fez acontecer na sua vida? Conta um pouquinho pra gente. Eu vou contar uma experiência bem interessante, que foi morar perto da igreja. Sim. Esse foi um sonho, sempre foi um sonho no meu coração. Eu sempre quis estar mais perto, eu sempre quis conseguir chegar logo, conseguir estar perto da igreja, e isso ardia e aquecia muito meu coração. Mas eu nunca tinha tido atitude diante do sonho. Olha só. Então eu já tinha guardado esse sonho por 1 ano, 2 anos. Por isso que a gente até comentou sobre desengavetar os sonhos. Eu tinha, mas não tinha atitude. Eu apresentava a Deus, eu orava, mas faltava a atitude minha para que acontecesse. E um belo dia eu estava num evento de macro, de geração, com toda a geração. E eu estava conversando com uma minha, só nós duas. E ela disse assim para mim,
eu vejo você se mudando. Olha aí. Aí eu fiquei assim, olhei para ela, amém. Eu vejo esse sonho se tornando realidade. Eu vejo as paredes brancas, eu vejo você entrando no lugar e você dizendo que era aquilo que você queria. E eu falei, uau! Porque era um sonho que eu não tinha compartilhado com tantas pessoas. Sim. Estava engavetado, mas foi reacendido no dia dessa conversa. E eu entendi. Ela não falou o lugar, ela não falou quando. Ela só falou que via acontecendo. E naquele dia eu tomei posse dessa realidade. E em um mês, depois dessa conversa que eu tive com ela, todo o processo para eu me mudar e morar perto da igreja aconteceu. Nossa, que bênção, viu? Que vitória. Deus ele faz acontecer, né? E aí vemos a história de que é preciso sonhar, é preciso muitas vezes desengavetar os sonhos, o meu estava engavetado, e é preciso tomar posse e ter uma atitude. Recebeu. Às vezes Deus já quer nos entregar algo que a gente está sonhando há muito tempo. Às vezes que Deus quer nos dar para mim, para você, para quem está escutando, algo há muito tempo. Mas só ficou assim, Deus, eu quero. Deus, eu queria. Mas está faltando que a gente se levante. Está faltando que a gente tome posse da realidade que esse sonho pode ser. E agir e tomar uma atitude. Eu só tomei uma atitude porque eu acreditei que era possível realizar esse sonho. Mas foram 2 anos sonhando, sem nenhuma atitude. Apenas orando, sonhando. Mas é preciso que a gente tome uma atitude. O que é que você pode fazer essa semana por você? Ainda que seja uma pequena coisa, uma pequena ação. Mas o que é que você pode fazer por você que vai te deixar mais perto do seu sonho? Fazermos pequenas atitudes que deixam a gente mais perto. De nada vai acontecer, a gente tá ali de braços cruzados. Senhor, eu quero isso. Não vai brotar do céu, gente. Não vai brotar do céu. Você vai ter que ir lá e fazer acontecer. Não tem pra onde correr. Exatamente. E, por exemplo, podcast. Nossa, eu quero muito o meu podcast, fazer meu podcast, ganhar vidas, falar da palavra do Senhor. Não tenho um estúdio. Se eu ficasse nessa, eu não tenho um estúdio, eu não tenho equipamentos. Não, eu fiz acontecer. Tô aqui com meu celular, tô fazendo online e fazendo acontecer, porque a gente começa assim, dando o primeiro passo, e aí as demais coisas vão ser acrescentadas, né? Deus fala o seguinte, viu? Faça a sua parte que eu vou te ajudar. Então você precisa assim fazer sua parte para que as coisas possam acontecer. A primeira delas é fazendo o seu caderninho dos sonhos, apresentando ao Senhor, mas depois ir atrás e ir em busca dos seus objetivos. E aí, a gente comentou também sobre quando Deus nos dá um não, né? Quando Deus nega um sonho nosso. Já passou por isso? Já. Antes de falar disso, de quando Deus diz não, só complementando que sobre isso que a gente estava falando, que na vida existem 3 tipos de pessoas. Aquelas que estão vendo as coisas acontecerem. Sim, aquelas que perguntam o que está acontecendo. Mas a terceira é aquelas que fazem acontecer. Sim. E que nós sejamos parte do grupo que não só está vendo, que tem o perdido, que não sabe nem o que está acontecendo, mas que a gente faça acontecer, para que verdadeiramente a gente glorifique o Senhor em tudo que acontecer, em tudo que fizermos. Amém. Então, a resposta do não de Deus. Deus também tem os nãos, porque faz parte do nosso lado humano, que é uma coisa, a nossa natureza humana, que é algo, e Deus também diz não. Mas o não de Deus é para a nossa proteção. É para nos livrar do mal. E eu também já passei pelo processo do não, sim. Já passei pelo processo de querer coisas, de querer pessoas perto de mim, e que Deus disse não. Deus disse que não era o momento. Eu tive pessoas que... por exemplo, como a gente estava falando, dessa pessoa da minha família, eu coloquei dentro da minha casa. É uma pessoa que eu tenho um amor muito grande,
Mas Deus não permite que a gente se aproxime. Ela é uma pessoa da minha família, ela é uma pessoa que a gente sempre caminhou junta por um bom tempo, mas num dado momento Deus disse não para essa amizade. Nem sempre vai ser fácil, sabe? Eu passei um processo, vou contar sobre o não de Deus na minha fase de conversão. Eu me converti em 2006, olha só, dezembro de 2006. Nesse processo que eu me converti, eu estava saindo da velha vida, dos velhos hábitos e indo para o reino de Deus. Mas algumas coisas, às vezes, a gente não quer largar. Algumas coisas, às vezes, a gente não quer deixar para trás. E eu tinha um relacionamento que eu não queria deixar para trás. Eu estava na fase de conversão e Deus já tinha dito ao meu coração que não era, que era para deixar. Mas eu estava insistindo. E assim, gente, vocês estão escutando, assim, quando a gente entrega a nossa vida a Deus, Ele não vai deixar nem eu nem você enganados. Ainda que a gente até esteja se enganando. Eu estava me sabotando. E eu me lembro que eu entrei num processo de sabotagem, que no processo de conversão, como eu não queria largar os benefícios que eu tinha com o relacionamento, que nem eram tantos, mas naquele processo que eu estava inserida, eu achei que era benefícios. Então, eu comecei a ser uma pessoa que eu não era. Então, assim, olha o processo. Estava me convertendo, já frequentando a igreja, já indo para a célula. Deus já começando a me falar de coisas que eu já tinha que largar. E mesmo assim, eu sabia que eu tinha que largar aquela pessoa. Acredite, eu já sabia que eu não amava. Eu já sabia que aquela pessoa não fazia parte da minha vida. Mas, por conta dos benefícios, entre aspas, de talvez não estar sozinha, não ficar sozinha. Isso, acho que é mais uma insegurança, né? Nossa, eu passei por isso também, você sabe, mas depois eu conto mais. E aí, eu comecei a ser uma pessoa que eu não era. Eu comecei a fingir que amava sem amar. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Só que o Deus que eu sirvo e que eu estava me convertendo a Ele jamais iria deixar isso acontecer. Jamais deixa a gente se sabotar. Por isso que eu falo que eu estava me sabotando, porque eu sabia que já era para eu largar, eu sabia que eu não amava. Então, nesse caso, nem era sofrimento terminar, vamos dizer assim. Mas eu não queria largar, talvez, a carência afetiva, emocional, a dependência emocional. É verdade. E eu me lembro que um dia, 3 horas da manhã, exatamente esse horário, eu despertei e uma voz veio para mim e disse: seja verdadeira. Uau, olha aí. Eu chorei tanto nessa madrugada. Eu fui pro banheiro para ninguém ver. E eu só fui pedir ao Espírito Santo perdão por estar sendo falsa. Porque o que me doeu não foi ele pedir para ser somente verdadeira, mas foi entender que, não sendo verdadeira, eu estava sendo falsa aos olhos do Espírito Santo. E a opinião que mais me importava naquela vida, e sempre foi, é a dele. É verdade. Então, se para ele, quando ele me confrontou e disse, seja verdadeira, eu sabia que aquilo estava ofendendo ele, que aquilo estava impedindo minha conexão com ele. E na madrugada eu liguei. Já resolveu logo tudo que tinha. Resolvi muito. Isso aí, eu sempre fui muito obediente. Às vezes, assim, a gente não entende, às vezes tá errando. Hoje eu entendo que era uma dependência emocional. Eram esses benefícios da dependência, da carência. Mas eu liguei. Depois que eu orei no banheiro, que eu chorei, eu disse, Deus, eu não sou falsa. E eu liguei pra ele. Imagine, se você ligar pra uma pessoa 3 horas da manhã, a pessoa vai pensar que tem alguém morrendo. Ai, Jesus. E detalhe é que eu liguei chorando do outro lado. Jesus. Então, o que foi que aconteceu? E eu falei, Deus falou comigo. Deus disse para eu ser verdadeira. Então, eu vou te contar a verdade. Eu não te amo. Esse relacionamento não é verdadeiro. Eu apenas estou presa por uma carência. Mas eu não te amo. Imagine, gente. E ali eu terminei o relacionamento para sempre. Tem por obediência. Uma foto, não sei se você já viu, de um
É como se fosse Jesus, um homem, né? Uma imagem de um homem, representando ali Jesus, com uma menininha com um ursinho pequeno. Sim. E nas costas tem um urso enorme. Aí fala assim, me entrega esse urso, que eu tenho algo muito melhor para você. Só que a menininha tá tão apegada, né, ao ursinho, que fica com receio de entregar, sendo que tem uma coisa muito, muito melhor para Deus entregar. E às vezes é assim na nossa vida, né? A gente tá em uma situação com uma pessoa, às vezes a gente não quer largar, que a gente não quer abrir mão. O mesmo exemplo eu posso trazer aqui de uma corda. Quando a gente segura uma corda por muito tempo, ela começa a ferir as nossas mãos. Mas muitas vezes quando a gente larga, aí vem o nosso alívio, né? É muito difícil a gente prender, tentar segurar algo que não nos pertence, mas não nos faz bem. Quando a gente larga, aí vem a recompensa do Senhor. E assim foi com a sua vida, você abriu mão. Amém. Mesmo, na época você estava com medo, mas quando recebeu a confirmação do Senhor, você decidiu largar, sentiu, acredito, um alívio que não demorou muito. Por conta alívio. E o interessante é que você também viveu isso, e você vai contar. Vivi isso. Quando Deus diz não, de quando Ele diz entrega. E Ele diz através de palavra, Ele diz através de sonho, Ele diz através, você, no caso, ouviu a voz, né? Sim. Em cada momento Deus fala com a gente só precisa estar atenta aos sinais que Ele nos envia. Exatamente. E quem está escutando aí também está sendo ministrado, porque não está escutando por acaso. Com certeza. Mas Deus tem direções, tem corações para poder alcançar. E hoje o Senhor pergunta a você que está escutando, o que é que você tem que entregar? Porque não é só sonhar, tem o caderno dos sonhos, mas tem pessoas aqui que não é só o caderno dos sonhos que tem que fazer, mas tem pessoas que têm coisas para entregar a Deus. Para que Deus possa agir. Relacionamentos para entregar. É verdade. Fica aí o questionamento, hein, gente? Preste atenção, pega a visão. Pega a visão. E para finalizar... O que é que vocês vão entregar hoje? Talvez seja uma coisa simples, né? Talvez não. Talvez seja que algo pode que vocês... doer, né? Que pode doer, pode machucar agora, mas lá na frente vem a recompensa. Então fiquem aí com essa reflexão, mas fiquem também com o conselho, que eu vou pedir um conselho seu para o pessoal que está ouvindo a gente, né? Que pararam de sonhar, que pararam de criar expectativas, que, não sei, talvez se frustraram de alguma forma no passado. Qual é o conselho, qual é a dica que você dá para a galera que está escutando a gente, para que elas voltem a sonhar e voltem a acreditar que sim, Deus realiza sonhos. Amém! Se você não sonha mais, se você não acredita mais em sonhos, comece a resgatar, buscar através de oração. Talvez você diga, eu não sei orar. Talvez você diga, eu nunca orei. Talvez você diga, eu oro, Deus não responde. Chegou a hora de você apresentar a Deus. Deus, eu creio que o Senhor responde sim. E eu quero voltar a sonhar. Eu quero alinhar os meus sonhos aos teus sonhos, porque talvez esses sonhos não sejam dele. Talvez ele seja dele, mas é preciso voltar e ter atitude. Então, qual é a atitude que você vai tomar hoje? Qual é a ação? O que é que você pode fazer essa semana que vai te deixar mais perto do seu sonho? O que é que você pode fazer por você? Pensa um pouquinho. O que é que te deixa mais perto? Um passo mais perto. Não precisa ser coisas grandes, mas um passo mais perto do seu sonho. E quando você der esse passo, entregue a Deus. E se você já não lembra nem que sonha, eleva os seus olhos para o monte, para os céus. De onde vem o teu socorro? De onde vem a tua resposta? Ela vem do Senhor. Amém. Chegou a hora de olhar para os céus e voltar a sonhar. Visualizar através de imagens do caderno dos sonhos. E no Google, se você sonha com um casamento, coloca lá casamento. Pega a foto de um casal que você vê como referência, coloca. Volte a sonhar. Porque como a gente está dizendo, né, Idinha? Deus realiza sonhos.
Sonhos, é isso mesmo, gente. Deus realiza sonhos, e assim como ele fez e faz e ainda vai fazer, porque a gente acredita, a gente não deve nunca parar de sonhar, né? Nas nossas vidas, assim ele faz e vai fazer na vida de cada uma e cada um de vocês. Então, visualize, entregue, confie que Deus vai realizar em todos os dias da sua vida, todos os sonhos e os planos de vocês. Ayala, muito obrigada, viu? Pela sua Eu que participação. agradeço a oportunidade, agradeço de estar nessa conversa boa com você e com o Papo. Espírito Santo que está aqui E ele conosco. está presente, com certeza. Fluiu de uma forma assim, né? Muito bacana. Tenho certeza que as pessoas receberam. Eu creio. Em nome... Volte a sonhar. Volte a sonhar. Deus realiza sonhos. Muito obrigada. Um beijo no seu coração, viu? Deus continue te abençoando e te usando Beijo. muito. Amém. Obrigada também. Um beijo. E o desafio fica: ouse sonhar. E você que está aí do outro lado, como ela mesmo falou, volte a sonhar. Eu não sei como você começou a escutar esse podcast, mas Deus quer te lembrar o seguinte: Ele realiza sonhos. Não deixe que pessoas ou situações deixem marcas no seu coração e te impeçam de alcançar tudo aquilo que Ele separou para você. Você é o filho e a filha amada do Pai. E como diz em Salmos 37:5, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. E agora eu quero orar por você neste momento. Coloca a mão no seu coração, fecha os olhos e repete junto comigo. Senhor, meu Deus, amado Pai, apresentamos as nossas vidas diante de Ti. Deus, te agradecemos por este momento, te agradecemos por esta palavra. Senhor, se existe algum sonho que estava esquecido, que estava morto, que hoje o Senhor faça ressuscitar, que hoje o Senhor faça queimar em nossos corações o desejo de voltar a sonhar e possamos crer, possamos confiar, possamos acreditar que o Senhor é um Deus que realiza sonhos, que o Senhor é um Deus que tudo pode fazer. Que a gente descanse em Ti, que a gente entregue, Senhor, todos os nossos planos, confiando que o Senhor há de fazer todas as coisas que irão cooperar para o nosso bem. Jesus, assim como nós apresentamos as nossas vidas, também apresentamos a vida das nossas famílias, dos nossos amigos, Jesus. Que o Senhor venha com as Tuas mãos estendidas sobre cada um de nós e que possamos, em breve, muito em breve, testemunhar que o Senhor é um Deus de bondade, que o Senhor é um Deus de milagre, que o Senhor é um Deus que realiza sonhos. Nesta hora nós decidimos e nós entregamos cada sonho que está dentro do nosso coração, para que o Senhor faça da melhor forma possível. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E se você gostou e recebe essa mensagem, se inscreva aí no canal do YouTube, tá? No canal Hei de Falar. E é isso, se você não se inscreveu ainda, dá tempo, tá? Se inscreva aqui no nosso canal, dá o seu joinha, ative as notificações e compartilha para os seus amigos. Me siga também no meu Instagram, @_Eidemore. E se você gostou do conteúdo também e quer abençoar a minha vida, tá se perguntando, Eide, como eu faço? É muito simples, tá? Existe um canal chamado Apoia-se. É uma plataforma de financiamento coletivo, onde você pode estar contribuindo financeiramente para o meu trabalho, para o meu projeto. É só entrar lá, apoia.se/Hei-de-Falar, e você pode contribuir com valor, gente, a partir de R$1 por mês. É isso mesmo, R$1 por mês, valor de uma balinha que você vai estar comprando aí na rua, você vai estar investindo no meu sonho, contribuindo, quem sabe, para poder eu construir o meu estúdio, ter gravações com câmeras. A gente, olha, que patamar chique, hein? Gravações aí de imagens, de vídeo, ao vivo, enfim, com equipamentos maravilhosos para trazer mais qualidade nas nossas gravações, em nome de Jesus. Então, se você tem esse interesse, sentiu no coração de poder ajudar, de poder contribuir, entra lá, apoia.se/Hei-de-Falar. Você pode contribuir a partir de R$1 por mês e pode ganhar beijos aqui no programa. E falando isso, eu já quero deixar
Um beijo e um abraço para os 3 primeiros apoiadores. É minha mamãe, Joana Moura. Um beijo, minha linda, sempre acreditando em mim. Tino Pereira, um grande amigo da família. Beijo pra você. E a minha prima, Anne, toda a sua família. Que Deus continue abençoando vocês de forma abundante. Muito obrigada, de verdade, por acreditar em mim, viu? Beijo no coração de cada um. E aos demais, é isso. Eu fico por aqui. Esse foi o Hei de Falar. Informação, opinião, entretenimento, entrevista, conversa, bate-papo e, claro, muito de Deus pra vocês. Tudo isso no mesmo lugar. Até segunda que vem. Beijo no seu coração. Eu fico por aqui. Tchau, tchau. Você ouviu Hei de Falar. Informação e opinião no mesmo lugar.